Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que é pai ou mãe, a mais um episódio da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Para você que não tem ideia do que é se conectar, do que ter uma relação conectada com o filho, eu vou te explicar. É quando conseguimos educar e criar os filhos autoconfiantes, amorosos e responsáveis, mantendo a harmonia e a paz dentro de casa. Isso, resumindo, é estar conectado com os filhos. E como eu acredito que pessoas comuns, assim como eu, assim como você e eu consegui, você também pode conseguir. E ter essa relação de cumplicidade. Bom dia, Suzane! E como eu identifico assim que todos nós temos condições de educar os filhos com cumplicidade, porque eu consegui, passei por todas as dificuldades de uma pessoa comum, você também pode conseguir. E fazendo e tendo essa ideia, né, de que eu acredito que todo mundo pode conseguir, eu resolvi fazer lives e fazer vídeos apresentando atalhos e obstáculos que pessoas comuns, mães e pais comuns, enfrentam nessa jornada de educar os filhos. Pois não é fácil, eu tenho consciência que não é fácil. Os filhos não vêm com manual de instruções, né, gente? E hoje eu estou fazendo o 3º episódio do videobook Pai Rico e Pai Pobre. E qual é o objetivo desse videobook? Eu vou falar rapidamente como surgiu essa ideia para a gente já começar a ler as páginas. Estamos na página 25. Então, essa ideia de fazer o videobook em formato de lives é desenvolver uma inteligência financeira em mim, em você que está me assistindo, nos meus filhos que não leram esse livro também, e nos filhos de vocês. Então, assim, a ideia é, por exemplo, fazer junto, ter uma parceria. Sabe quando a gente quer começar uma academia e tem uma resistência, né, Suzane? Tu sabe bem como é que é ter os alunos, né? E aí, quando chama amigos para ir para academia, fica mais fácil, né? Então, eu acredito que um ambiente favorável faz com que a gente enfrente aquela saia da zona de conforto de uma maneira mais fácil. Então por isso que eu resolvi fazer esses videobooks, que sempre foi um problema pra mim, tipo assim, ter uma disciplina para ler um livro, né? Então foi assim que começou essa ideia. E se você não leu ainda esse livro e quer reler, é um momento pra gente fazer junto. Então eu penso em tirar meia hora por dia. Ontem foi 1 hora, porque a gente ficou conversando, né, Suzane? 1 hora por dia, todos os dias, e ler algumas páginas até o fim do livro, assim. Eu espero a parceria de vocês. Esses videobooks estão salvos no meu Instagram e eu tô subindo também pro meu canal do YouTube. E é só procurar na playlist Momento Leitura Mães e Pais Expert. Eu tenho outros vídeos lá falando sobre várias situações, atalhos e obstáculos que pais e mães enfrentam na jornada da educação dos filhos. Tenho mais de 50 vídeos na playlist Mães e Pais Expert, falando desde birra até como falar sobre sexo com os filhos, e tem de tudo nesses 50 vídeos aí. E já vou pro vídeo 51. Então, essa ideia começou porque a minha filha caçula, Laura, que agora tá morando na Alemanha, me disse que ganhou esse livro do pai dela, esse livro aqui, né, gente, Pai Rico, Pai Pobre. Ela ganhou esse livro do pai dela e não tinha lido e queria ler, né? E aí eu pensei, nossa, isso eu tenho que conversar muito com os pais sobre desenvolver inteligência financeira nos filhos. E os meus outros 2 filhos também falaram que queriam ler esse livro. E acharam legal essa ideia de eu ler ao vivo e eles iam acompanhar. O Bruno disse que vai ver os vídeos junto com o filho dele. Só quero ver. Ele não é nem casado ainda e não tem filhos, né? E eu tenho 3 filhos adultos já. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laurinha tem 19.
E aí eu penso assim, qual é o pai, qual é a pessoa que não quer ter uma independência financeira, né? Então eu penso que esse livro é uma escola, é um marco, né? Quem de nós não tem esse sonho? É um sonho, um dos mais comuns, ter a independência financeira, poder fazer o que quer, a hora que quer e não se preocupar com dinheiro. E o outro sonho comum é ser feliz, o outro sonho comum é ter saúde, né? São as coisas básicas que a gente almeja na vida, né, gente? E fazer do nosso... E assim, ó, pensa em poder trabalhar com o que ama. Essa é uma ideia muito forte do livro. Poder trabalhar, fazer o que ama e fazer do trabalho o nosso propósito de vida. Olha como já começa a ficar profundo. Fazer o nosso propósito de vida e com ele ser remunerado, resolvendo os problemas dos outros, exercendo as nossas habilidades, o nosso dom natural e aprendendo como escalar esse retorno financeiro, transformando em renda exponencial. Daí vai a inteligência financeira, né? Fazer com que isso vire uma renda exponencial que trabalhe pra gente, sem a gente trabalhar em alguns momentos. Que tem essa mentalidade. Os ricos não trabalham por dinheiro, mas sim fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Essa é uma mentalidade importante do livro. Ok, então eu vou falar sobre o livro especificamente. Esse livro foi lançado no ano de 2000 pelo autor americano Roberto Kiyosaki, que tem origens japonesas, mas nasceu no Havaí. Ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã e quando retornou se tornou um empreendedor, escrevendo o primeiro livro que deu origem à sua obra Pai Rico, Pai Pobre, que teve a finalidade de despertar a inteligência financeira, né, das pessoas e dos seus filhos. E essa obra contém 18 livros que ele já escreveu. Olha que interessante. No total de 26 milhões de cópias vendidas. Tu sabia disso, Suzane? Eu não sei se tu chegou a ver o primeiro videobook que eu gravei. Então, ele conta a sua própria história, né? O Robert Kiyosaki, ele conta a sua própria história, que teve a sorte de ter dois pais. Um pai biológico, que era o pai pobre, e um pai rico, que era o pai do Mike, que é o melhor amigo dele. Ambos ensinaram coisas importantes para o Robert. E ambos tinham uma mentalidade forte e marcante. Porém, identificou que o pai rico era próspero financeiramente. Então, gente, a gente já leu a introdução, a gente já leu as páginas iniciais, que tem a ideia de que a gente... por exemplo, uma ideia inicial do livro que eu achei interessante, que eu estava lendo aqui, é assim, ó... aos pais de todos os lugares, primeiros e mais importantes professores de uma criança e a todos os que educam, influenciam e lideram sendo um exemplo. Então, é uma sacada que ele teve ao longo da vida e passou para as pessoas. Daí ele disse, tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e de um homem pobre. Olha a diferença. Dois pais, né? Como tive dois pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos que cada um deles ao fazê-lo. Percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar, não posso comprar isso, e o outro proibia o uso dessas palavras e insistia que eu falasse, o que posso fazer para comprar isso? Então, a mentalidade do pai pobre e a mentalidade do pai rico. Isso é que ele descreve no livro inteiro. Então, assim, aí a gente viu que esses dois amigos, dois meninos, eles estudavam numa escola pública de uma região, de um bairro de ricos. Então, por acaso, eles tiveram essa sorte, no caso, porque eles conviviam com esses meninos ricos, que chegavam na escola, né, com os pais com carrão e tudo assim, e esses dois amigos ficavam observando aquilo, e aquilo começou a despertar algumas curiosidades nele. E um dia, um amigo rico
disse que ia pra praia no fim de semana, mas que não ia convidar o Robert e o Mike porque eles eram pobres. E os dois ficaram muito tristes e muito encucados, já se imaginando lá na casa gigante lá da praia do Jimmy. E aí eles foram para casa e ficaram muito encucados, mas pai, sabe que o Jimmy nos falou que não vai nos levar para a praia, não nos convidou, convidou outros amigos porque nós somos pobres. Daí o pai pobre disse, então, se você quer ser rico, o que a gente faz para ser rico? Ele perguntou. Se você quer ser rico, use a cabeça para isso, né? Aprenda a ficar rico, aprenda a ser rico. E aí ele disse, mas como que se faz? Bom, aí foi, e ele disse, o ideal é falar com o pai do Mike, que o pai do Mike tem uma mente próspera. Então, assim, o pai pobre, ele sempre trabalhou muito, ele sempre teve condições de manter o filho, enfim, porém, sempre contando dinheiro, sempre naquela mentalidade de pessoa pobre. E identificou, porque ele era conhecido do pai do Mike, que o pai do Mike estava construindo um império, que trabalhava muito, não tinha ainda casa grande, carrão zero, mas o pai pobre identificou que o pai do Mike que era visionário, no sentido de prosperidade financeira, e deu essa dica para os dois meninos. E os dois meninos foram lá conversar com o pai do Mike, e o pai do Mike, e disseram, o que vocês querem, meninos? A gente quer aprender como é que se fica rico. Tu ensina? Ensino. Aí deixou os guris sentados ali e disse assim, eu vou ensinar vocês, só que eu vou ensinar vocês trabalhando. E não eu vou deixar vocês sentados, eu vou explicar perdendo tempo como se fosse uma sala de aula. Vocês vão aprender praticando, pode ser? Daí vocês vão trabalhar aqui em algumas horas, em alguns momentos, pode ser? E o filho do pai pobre disse assim, posso pensar? Porque eu tenho, se não me engano ele falou que tinha o basquetebol, porque eu tenho as minhas aulas de basquetebol, então eu não sei. Daí ele disse, não pode pensar, é pegar ou largar. A minha oferta é essa, a minha proposta é essa, vocês vão trabalhar por alguns centavos. E aí o filho do pai pobre, que é o Robert, né, Kiyosaki, disse, ok, negócio fechado. Então, nesse meio tempo, nessas páginas aí, esses meninos ganharam já foram educados, ganharam muitas dicas e muita educação de como trabalhar a frustração, porque eles foram produzir moedas, derretiam, eles foram ver uma experiência científica que podia dar dinheiro e derreter tubos de pasta de dente, aqueles tubos de metal, para fazer moedas. Aí o pai pobre disse, não, mas isso é ilícito, reproduzir dinheiro, reproduzir moeda. Então aí já ensinou sobre o que é uma atitude legal, uma atitude ilegal, fora da lei e na lei. Então já ensinou sobre princípios e valores. Então nessas primeiras páginas aí, quem não viu, eu recomendo que veja os 2 vídeos, que é o videobook 01 e 02. E agora, aí os meninos se colocaram à disposição para aprender como é que se fica rico e estão lá na empresa do pai do Mike. E aí, hoje começa da seguinte maneira. 30 centavos depois. Às 9 horas de uma bela manhã de sábado, Mike e eu estávamos trabalhando para a senhora Martin. Era uma mulher bondosa e paciente. Sempre dizia que Mike e eu lembrávamos seus 2 filhos, que já estavam crescidos e não moravam mais com ela. Apesar de bondosa, ela acreditava no trabalho árduo e nos ensinou a executá-lo. Era uma chefe rigorosa. Passávamos 3 horas pegando latas das prateleiras e espalhando-as para depois recolocá-las no lugar. Espalhando-as não, espanando-as. Então eles pegavam as latas das prateleiras e espanavam com o espanador para tirar o pó e depois colocavam no lugar. Era uma tarefa incrivelmente monótona. O pai de Mike, que eu chamo de pai rico, era o dono de 9 dessas lojinhas, com amplos estacionamentos. Eram as primeiras versões das lojas de conveniência da 7-Eleven. Pequenos armazéns provincianos em que as pessoas compram artigos como leite, pão, manteiga e cigarros. Acredito que é como se fosse loja de conveniência que a gente chama, né, gente?
E o problema é que isso aconteceu no Havaí, antes de os ares condicionados serem amplamente usados, então não dava para fechar a porta por causa do calor. Nos dois lados da loja havia duas portas grandes que davam para a rua e para o estacionamento. Sempre que um carro passava ou estacionava, a poeira rodopiava e se acumulava nas prateleiras da loja. Sabíamos que o nosso trabalho estava garantido enquanto não houvesse ar-condicionado. Durante 3 semanas, Mike e eu comparecíamos à loja da senhora Martin e trabalhávamos durante 3 horas. Ao meio-dia terminava o trabalho e ela colocava 3 moedinhas nas nossas mãos. Por isso que o início desse parágrafo é 30 centavos depois. Então ela colocava moedinhas nas nossas mãos. Mas nem aos 9 anos, em meados da década de 1950, 30 centavos eram muito empolgantes. Nem antigamente 30 centavos não era muito empolgante. Na época, um gibi custava 10 centavos. Então eu costumava gastar o dinheiro com revistas em quadrinhos e voltava para casa. Olha a mentalidade do Robert, o filho do pai pobre. Ele ganhava aqueles centavinhos, comprava o gibi e voltava para casa. Já não investia o dinheiro, né? E aí, na quarta-feira da quarta semana, eu já estava a fim de desistir. Tinha concordado em trabalhar só porque queria aprender a ganhar dinheiro com o pai de Mike. Mas agora era um escravo por 10 centavos a hora. E ainda por cima, não tinha voltado a ver o pai de Mike desde aquele sábado. Olha só, então ele já queria desistir. Desisto, falei para o pai de Mike, na hora do almoço. O almoço da escola era horrível, a escola era monótona e agora já não tinha nem os meus sábados para me animar. Mas o que estava me perturbando eram os 30 centavos. Dessa vez, Mike sorriu. Do que está rindo? Perguntei zangado e frustrado. Papai falou que isso ia acontecer. Ele disse para você procurá-lo quando estivesse a fim de desistir. O quê? Falei indignado. Ele está esperando que eu fique saturado? Por aí, falou Mike. O papai é meio peculiar, ensina de maneira diferente do seu pai. É que o pai do Robert, o pai pobre, ele conversava bastante. O pai pobre ele tinha essa questão mais do emocional. Ele tinha um envolvimento, uma conexão melhor. O pai pobre tinha uma conexão melhor com Robert. Só que a mentalidade do pai pobre era uma mentalidade de pobre, né? E o Mike identificou isso. O meu pai tem uma maneira peculiar de ensinar. Os seus pais falam bastante. O meu pai é tranquilo e caladão. Espere até sábado. Vou falar para ele que você está pronto. Quer dizer que fui enrolado? Não, não é isso, mas pode ser. Papai vai explicar no sábado. Fazendo fila no sábado, estava pronto e esperando para enfrentá-lo. Até meu pai de verdade estava furioso com ele. Meu verdadeiro pai, aquele que chamo de pai pobre, pensou que meu pai rico estava infringindo a legislação quanto ao trabalho de menores e que deveria ser investigado. Meu pai pobre, que era altamente instruído, disse que eu deveria exigir o que merecia, pelo menos 25 centavos a hora. Falou ainda que, se não conseguisse algum aumento, deveria me demitir imediatamente. De qualquer maneira, você não precisa dessa droga de emprego, falou meu pai pobre, indignado. Às 8 da manhã de sábado, eu estava entrando pela velha porta da casa de Mike, quando o pai rico abriu. Sente e espere na fila, falou o pai de Mike quando eu entrei. Ele então se virou e foi para o pequeno escritório que ficava ao lado de um dormitório. Olhei em volta e não vi Mike em algum lugar. Achando tudo meio esquisito, sentei perto daquelas 2 mulheres, as mesmas que estavam lá 3 semanas antes. Elas sorriram e me deram lugar no sofá. Passaram-se 45 minutos e eu estava possesso. Um senhor mais velho ficou lá 20 minutos e foi embora.
A casa estava vazia e eu sentado na sala, antiquada, escura, em uma bela manhã do Havaí, esperando para falar com um explorador de menores avarento. Olha só a mentalidade dele. Podia ouvi-lo se movimentando no escritório, falando ao telefone e me ignorando. Queria sair dali, mas por alguma razão fiquei. Finalmente, 20 minutos depois, exatamente às 9 horas, o pai rico apareceu sem dizer nada e me fez um sinal com a mão para entrar no modesto escritório. Parece que você está querendo um aumento ou vai se demitir, falou o pai rico, rodando a cadeira giratória. Bem, o senhor não está cumprindo a sua parte do acordo, falei, quase aos prantos. Para um garoto de 9 anos, era de fato apavorante confrontar um adulto, né? O menino, ele era corajoso, o Robert, né? O senhor falou que se eu trabalhasse, me ensinaria. Eu trabalhei, dei o meu melhor, larguei meus jogos de beisebol para trabalhar. E o senhor não cumpriu sua palavra, não me ensinou nada. É um desonesto, como todo mundo fala, é um ganancioso. Só quer todo o dinheiro e não se preocupa com os seus empregados. O senhor me deixou esperando e não me respeita. Olha, ele se protegia, ele se respeitava, assim, ele defendia. Eu sou apenas um garoto e mereço ser tratado melhor. Oi, Estela, tudo bem? Eu sou apenas um garoto e mereço ser tratado melhor. De sua cadeira giratória, as mãos no queixo, o pai rico me fitava. Parecia que estava me estudando. Nada mal, falou o pai rico. Em menos de um mês, você já se parece com a maioria dos meus empregados. O quê? Exclamei. Como não entendia o que ele estava falando, continuei reclamando. Pensei que o senhor ia cumprir a sua parte do acordo e me ensinar a ficar rico. Em vez disso, quer me torturar? Isso é cruel, muito cruel. Estou lhe ensinando, falou calmamente o pai rico. E o que o senhor me ensinou? Nada, repliquei furioso. Nem falou comigo depois que eu aceitei trabalhar por uma merreca, 10 centavos por hora, eu deveria denunciar o senhor para o governo. Existem leis sobre o trabalho infantil e o senhor sabe disso, meu pai trabalha para o governo. Nossa, disse o pai rico, agora você parece com a maioria das pessoas que trabalharam para mim, que eu mandei embora ou se demitiram. O senhor tem a me dizer, o que o senhor tem a me dizer? Questionei, sentindo-me muito corajoso para o moleque. Mentiu para mim, trabalhei e o senhor não manteve a sua palavra. Não me ensinou nada. E como sabe que não lhe ensinei nada? Perguntou calmamente o pai rico. Bom, o senhor nunca falou comigo, trabalhei 3 semanas e o senhor não me ensinou nada. Falei, com a cara de zangado. Ensinar significa falar ou dar uma aula? Perguntou o pai rico. Bem, sim, retruquei. É assim que a escola ensina, disse ele sorrindo. Mas não é assim que a vida ensina. Eu diria que a vida é o melhor dos mestres. Na maioria das vezes, a vida não fala com você. É mais como se lhe batesse. Cada pancada significa dizer, acorde, quero que aprenda alguma coisa. Do que esse cara está falando? Perguntei. Perguntei a mim mesmo. A vida me bate e fala comigo? Agora tinha certeza que ele deveria largar o emprego. Eu estava falando com alguém que não regulava bem. Se aprender as lições da vida, você vai se dar bem, senão a vida não vai economizar as pancadas. Alguns apenas deixam a vida bater neles, outros ficam zangados e batem de volta, mas eles devolvem para o patrão ou o emprego, o marido ou a mulher. Eles não sabem que é a vida que está batendo. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos aos trancos da vida. Para esses, isso significa que precisam e querem aprender alguma coisa. Então aprendem e continuam o seu caminho. A maioria desiste
e uns poucos como você lutam. O pai rico ficou em pé e fechou a velha janela de madeira que precisava de conserto. Se aprender essa lição, se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se não aprender, passará a vida culpando um emprego, um baixo salário ou o seu chefe pelos seus problemas. Passará a sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva os seus problemas financeiros. Meu pai rico olhou para mim a fim de verificar se eu ainda estava ouvindo. Seus olhos encontraram os meus. Estabeleceu-se uma comunicação entre os nossos olhares. Finalmente, me afastei ao perceber que tinha assimilado essa última mensagem. Sabia que ele estava certo. Eu o culpava, mas eu tinha pedido para aprender. Eu estava lutando. O pai rico continuou. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E então morrerá como um velho tedioso. Terá um monte de amigos que gostam de você porque é um cara trabalhador. Mas a verdade é que a vida o leva à submissão. No fundo, você tem pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o prazer da vitória. No seu íntimo, você só saberá que não foi atrás disso e escolheu a segurança. Aqui fala assim, ó. No meio das páginas tem umas leituras assim que eu vou ler antes de virar a página, ó. Há 20 anos atrás, o cone da aprendizagem. É de Edgar Dali o crédito por nos fazer entender que aprendemos melhor na prática, na execução ou em uma simulação. Isso se chama empiria. Dali e seu cone de aprendizagem nos mostram que ler e escrever são as formas menos eficazes de aprender. Porém, todos sabemos como a maioria das escolas ensina, lendo e escrevendo. É porque lendo e escrevendo a gente aprende, mas é a prática, é a ação que faz com que a gente seja sábio, né? Porque ser inteligente é diferente de ser sábio. Ser inteligente, a pessoa tem toda a informação, estuda bastante, mas a pessoa que é sábia, ela coloca aquela inteligência em prática, né? Então, isso realmente eu concordo. Agora eu vou ler esse outro aqui, esse outro pensamento. 20 anos atrás, a vida como mestre. As gerações de hoje estão aprendendo os fatos complexos da vida. Empregos são difíceis de encontrar. Os robôs substituem os trabalhadores aos milhões. Aprender na prática, cometendo erros, é cada vez mais importante. O estudo se mostra pouco valioso no mundo real. A educação universitária não garante mais uma carreira. Por isso que tem tantos advogados, tantos engenheiros, tantos formados sem emprego, né? Então, assim, não é o diploma que vai fazer a diferença naquela pessoa. Não é o diploma que vai fazer com que aquela pessoa tenha legitimidade e autoridade no que ela diz que sabe. Ela ter legitimidade e autoridade no que ela diz que pode resolver são testemunhos de outras pessoas, né? Que já tiveram resultado. A gente ter certeza que a gente conseguiu. Por exemplo, eu não tenho diploma nenhum, não me formei na faculdade, mas eu tenho um resultado de sucesso na educação dos meus 3 filhos que hoje são adultos. Então, eu me empodero dessa autoridade, dessa legitimidade para passar tudo que eu aprendi na prática com os meus 3 filhos para você, mãe, você, pai que está me assistindo agora. Então, veja bem, como um título, um canudo, ele pode ser muito importante se a pessoa realmente é legítima e congruente com aquele canudo, com aquele estudo todo, né? Pode ser um pós-doutor em sei lá o quê,
mas se ele não pratica, se ele não aplica isso para a humanidade, para a sociedade, ele fica só para ele, só na consciência dele. Então tem isso cada vez mais, a atualidade está mostrando, né? Então, na página 30 a gente já tá. Nossos olhos voltaram a se encontrar. Você está me batendo como a vida? Perguntei. Algumas pessoas achariam isso, sorriu o pai rico. Eu diria que apenas lhe mostrei o gostinho da vida. Que gostinho? Perguntei ainda zangado, mas agora curioso e pronto para aprender. Vocês, 2 garotos, foram as primeiras pessoas na vida que me pediram para ensinar a ganhar dinheiro. Tenho mais de 150 empregados e nenhum deles perguntou o que sei sobre dinheiro. Eles me pedem um emprego e um salário, mas nunca que lhes ensine sobre o dinheiro. Desse jeito, a maioria deles passará os melhores anos de suas vidas trabalhando pelo dinheiro, sem entender realmente por que trabalham. Eu ouvia atentamente. Assim, quando Mike falou que você queria aprender a ganhar dinheiro, resolvi planejar um curso que se aproximasse da vida real. Eu poderia falar horas, mas você não escutaria nada. Portanto, deixei que a vida batesse um pouco em você para que pudesse me escutar. É por isso que só pago 10 centavos. E qual é a lição que aprendi trabalhando por 10 centavos a hora? Perguntei. Você é mesquinho e explora os seus empregados? O pai rico se inclinou para trás e soltou uma gargalhada. Finalmente, quando parou de rir, falou: é melhor que você mude o seu jeito de pensar. Pare de me culpar pensando que sou o problema. Se pensa que sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. Ó, já vem a sabedoria de novo. As palavras, às vezes a gente não entende o real significado das palavras, né? Eu custei a entender o que era ser inteligente e o que era ser sábio. Mas, né, nunca é tarde, né? Vou fazer 50 anos agora em setembro. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Tem aquela frase do Gandhi, como é que é? Seja a mudança que você quer no mundo. Comece por si mesmo. As pessoas querem que o mundo mude, menos elas próprias. Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Então entendo, falei. Não me culpe pelos seus problemas, falou o pai rico, dando sinais de impaciência. Mas o senhor só me paga 10 centavos? Então, o que está aprendendo? Perguntou o pai rico com um sorriso. Que o senhor é mesquinho, respondi com uma risada. Está vendo? Você acha que eu sou o problema, retrucou o pai rico. Mas o senhor é. Bem, continue assim e não aprenderá nada. Pense que sou o problema, então, e quais são as suas escolhas? Bem, se o senhor não me pagar mais ou não me respeitar e me ensinar, eu largo tudo. Muito bem, disse o pai rico. É isso exatamente que a maioria das pessoas faz. Elas se demitem e começam a procurar outro emprego, uma oportunidade melhor e um salário mais alto, pensando que isso vai resolver o problema. Não é o que acontece na maioria dos casos. Então, qual é a solução? Perguntei. Largar esses míseros 10 centavos por hora e assentir? O pai rico sorriu. Isso é o que as outras pessoas fazem. Mas para por aí, elas esperam um aumento na ilusão de que mais dinheiro resolverá o problema. A maioria se conforta e alguns procuram um segundo emprego, trabalhando mais, mas continuam aceitando um pagamento ínfimo. Fiquei olhando para o chão, começando a entender a lição que o pai rico me apresentava. Podia sentir que tinha um gosto de vida. Finalmente olhei para cima e repeti a pergunta. Então, o que resolve o problema? O Robert perguntou para o pai rico. Isso, disse ele me dando um ligeiro tapa na cabeça. Essa coisa que está entre suas orelhas. Foi nesse momento que o pai rico me mostrou o ponto de vista central que o separava dos seus empregados e do meu pai pobre.
e que mais tarde o levou a se tornar um dos homens mais ricos do Havaí. Enquanto meu pai, muito instruído, mas pobre, lutou com problemas financeiros durante toda a sua vida. Era um ponto de vista singular, que faz toda a diferença durante uma vida inteira. Veja bem, esse menino, ele só conseguiu absorver e se aproximar e continuar próximo desse pai adotivo porque ele aprendeu a se comunicar. Tu consegue entender isso, Suzane? Porque assim, ó, se esse menino não tivesse aprendido com o pai pobre a se expressar e a se comunicar, ele não teria tido essa conversa, porque essa conversa com o pai rico foi muito difícil para ele. Imagina que um adulto não consegue muitas vezes ter essa conversa com outro adulto, questionando, com educação, querendo saber e colocando a posição, porque ele se achou afrontado, ele se achou desrespeitado, ele estava indignado, puto da cara, né? Dizendo propriamente dito, e quando ele expressou isso, que é o que eu sempre ensinei para os meus filhos, mostrem para as pessoas como vocês querem ser tratados. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Não aceitem que as pessoas tratem vocês de uma maneira que vocês não querem ser tratados. Sejam gentis para as pessoas, mas exigem a gentileza também de volta. Então, assim, o pai pobre, o Robert tinha 9 anos. Então, do 0 aos 9, todo essa desenvoltura, essa facilidade em conversar, abriu muito a mente do Robert para agora ele estar receptivo para receber toda essa educação financeira, né? Se o pai do Robert, o pai biológico, fosse um pai que não conversasse nunca, que não se expressasse, provavelmente o Robert nem estaria aceitando ir lá conversar com o pai rico. Já teria pedido demissão sem conversar, sei lá, né? Então, é importante as duas coisas numa relação entre pais e filhos e entre pessoas, né? É importante a gente ter essa astúcia, a gente ter inteligência, ser sábio, mas é importante também a gente ter clareza de ideias e saber se expressar com as palavras. Porque a pessoa que está ali em volta da gente pode ser o marido da gente, pode ser o namorado, pode ser o filho que saiu de dentro da gente. Essa pessoa está ali do lado, ela não sabe o que a gente pensa. E nenhum olhar vai transmitir exatamente o que a gente pensa. A gente precisa expressar em palavras. Então, isso é muito difícil. Expressar o que a gente sente em palavras, às vezes nem a gente consegue achar as palavras certas. Agora, imagina uma outra pessoa que está ali do lado, é uma outra cabeça que não sabe o que a gente quer falar, o que a gente quer expressar. Então, assim, nos meus ensinamentos, né, no curso que eu estou preparando, eu falo muito isso, na comunicação entre pais e filhos. Um saber o que o outro pensa e um saber ensinar o outro a se expressar para os amigos da escola, no trabalho, enfim, para a mãe, para o pai, para os priminhos, tudo, né? Porque a gente ensinando os filhos a se expressarem, a gente vai estar ensinando eles a se protegerem. Porque o Robert, na verdade, ele estava achando que ele estava se protegendo ali. Só que, claro, se ele insistisse muito, ele ia acabar deixando de receber esses ensinamentos, né? Mas então, continuando aqui na página 32, ó. Eu acho que é 20 para as 11. Não sei como é que tu tá aí, Suzane, de tempo. A ideia era ler meia hora, mas é tão bom que a gente acaba lendo mais. Deixa eu ver aqui. Esse capítulo é longo. Vamos ler mais um pouquinho. Daí a gente encerra, né? O que tu acha? O pai rico repetia esse ponto de vista exaustivamente, a que eu chamo de lição número 1. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Naquela manhã de sábado, eu estava aprendendo um ponto de vista diferente daquele que o meu pai pobre ensinara. Aos 9 anos, percebia que ambos os meus pais queriam que eu aprendesse. Ambos me incentivavam a estudar, mas não as mesmas coisas. Meu pai instruído recomendava que fizesse o mesmo que ele. Filho, quero que estude muito e tenha notas boas
para que consiga um bom emprego seguro em uma grande empresa, que lhe dará grandes benefícios. Meu pai rico queria que eu aprendesse como o dinheiro funciona para que pudesse colocá-lo para trabalhar para mim. Essas lições eu aprenderia ao longo da vida sobre a sua orientação e não em uma sala de aula. Meu pai rico continuou a primeira lição. Fico contente em ver que se enfureceu por trabalhar por 10 centavos a hora. Se não tivesse se zangado, tivesse aceitado de bom grado, teria que lhe dizer que não poderia lhe ensinar nada. Veja, aprender a verdade exige energia, paixão e uma motivação ferrenha. A raiva é uma grande parte dessa fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. Aí é que entra o propósito de vida no que a gente está fazendo, né? Quando a gente tem propósito de vida, a gente acorda apaixonado, né, pelo que faz. A gente tem tanta segurança e tanta convicção de que o que a gente faz, a gente vai fazer bem para os outros e vai resolver o problema dos outros e vai ajudar os outros, que aquilo é uma paixão. Mas não é o medo de não ter emprego, de não ter salário no fim do mês, né, de uma pessoa que faz o que não gosta e todo dia vai trabalhar com o que não gosta. Então, elas não são conduzidas pela paixão, mas sim pelo medo. É por isso que elas aceitam um emprego, um salário baixo? Perguntei. Sim, respondeu o pai rico. Algumas pessoas dizem que exploram os empregados porque não pagam tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas exploram a si mesmas. É medo delas, não meu. Mas o senhor não acha que deveria pagar mais para elas? Indaguei. Não tenho que fazê-lo. E além disso, mais dinheiro não vai resolver o problema. Veja o seu pai. Ele ganha bastante dinheiro e ainda assim não dá conta das despesas. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. É a mentalidade de pessoa pobre. Daí, os 10 centavos por hora, falei rindo, é a parte da lição. Certo, sorriu o pai rico. Você vê, seu pai estudou muito, de modo que conseguiu um salário alto, mas ele ainda tem problemas financeiros porque nunca aprendeu nada sobre dinheiro na escola. E ainda por cima, acredita em trabalhar por dinheiro. E você não acredita? Perguntei. Não, de verdade não, disse o pai rico. Se quiser aprender a trabalhar por dinheiro, então fique na escola. É um bom lugar para isso. Mas se quiser aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, eu vou lhe ensinar. Mas só se quiser aprender. E todo mundo não quer aprender isso? Indaguei. Não, respondeu o pai rico. Simplesmente porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro. Em especial se o medo é a principal emoção quando o assunto é dinheiro. Não estou entendendo, retruquei, franzindo as sobrancelhas. Não se preocupe com isso por enquanto. O medo de não pagar as contas deve ser mandado embora. De não ter dinheiro suficiente, de começar de novo. Esse é o preço de aprender para a profissão ou habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava dele e fica zangada com o patrão. Bem, eu acho que a gente vai parando por aqui, né? Vou ler só aqui mais um pouquinho, ó, nessa partezinha aqui da página 34. Aprender a pôr o dinheiro para trabalhar é um tipo de estudo totalmente diferente? Perguntei. Absolutamente, respondeu o pai rico. Absolutamente. Ficamos sentados em silêncio contemplando a bela manhã. Meus amigos deviam estar começando o seu jogo de beisebol infantil. E por alguma razão agora eu estava feliz de ter decidido trabalhar por 10 centavos a hora. Sentia que estava a ponto de aprender alguma coisa que meus colegas não aprendiam na escola. Pronto para aprender? Perguntou o pai rico. Absolutamente, respondi com um risinho. Estou cumprindo minha promessa. Estive lhe ensinando de longe. Falou o pai rico.
Aos 9 anos, você teve um gostinho do que é trabalhar pelo dinheiro. Multiplique o seu mês passado por 15 anos e terá uma ideia do que muitas pessoas passam a vida fazendo. Não entendo, falei. Como você se sentiu esperando na fila para falar comigo? Uma vez para ser contratado e outra para pedir um aumento? Péssimo, falei. Quando se opta por trabalhar pelo dinheiro, essa é a vida que muitas pessoas levam, disse o pai rico. E como se sentiu quando a senhora Martin pôs na sua mão 30 centavos por 3 horas de trabalho? Achei que não eram suficientes, parecia que não valia nada. Fiquei desapontado, respondi. É assim que a maioria dos empregados se sente quando recebe os seus contra-cheques, especialmente com todos os descontos de impostos e análogos. Pelo menos você recebeu 100%, sem desconto nenhum. O senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Perguntei espantado. Claro que não, disse o pai rico. O governo sempre tira a sua parte antes. Como? Perguntei. Impostos, disse o pai rico. Você paga impostos quando ganha, paga quando gasta. Quando poupa, você paga impostos quando morre. Por que as pessoas deixam que o governo faça isso com elas? Os risos não deixam, disse o pai rico com um sorriso. Não, desculpa, os ricos não deixam. Só as pessoas pobres deixam que o governo faça isso com elas. Os ricos não deixam, disse o pai rico com um sorriso. Os pobres e a classe média deixam. Aposto que ganho mais que seu pai e, apesar disso, ele paga mais impostos. E como isso é possível? Perguntei. Naquela idade não fazia sentido para mim. Por que alguém deixaria o governo fazer isso consigo? O pai rico ficou sentado em silêncio na sua cadeira, apenas me encarando. Pronto para aprender? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça lentamente. Como já falei, há muito que você aprender. E aprender como se faz o dinheiro trabalhar pra gente é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas fica 4 anos em uma faculdade e aí encerra os estudos. Eu sei que meu estudo sobre finanças vai continuar por toda a minha vida. Simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que ainda tenho que aprender. Essa é uma frase, eu até vou grifar essa frase. Eu sei por quê? Simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que ainda tenho que aprender. Essa frase é linda e profunda, né, gente? As pessoas em geral nunca estudam o assunto. Trabalham-se, recebe-se o salário, confere-se os canhotos do talão de cheque e isso é tudo. E ainda se espantam porque têm problemas de dinheiro. Então, pensam que mais dinheiro vai resolver a situação e não percebe que o problema é a falta de instrução financeira. Então, papai tem dificuldade com os impostos porque não entende de dinheiro? Perguntei confuso. Olha, disse o pai rico, os impostos são apenas uma pequena parte do aprendizado para fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje, eu só queria descobrir se você ainda tem a paixão de aprender sobre dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Eles querem ir para a escola, aprender uma profissão, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acordam com sérios problemas financeiros e então não podem parar de trabalhar. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro, em vez de estudar para saber como fazê-lo trabalhar para você. Então, você continua apaixonado por aprender? O pai rico perguntou para o Robert. Acenei afirmamente com a cabeça. Bom, disse o pai rico. Agora, de volta ao trabalho, de vez, não vou lhe pagar nada. Ué, por quê? Perguntei espantado.
Você ouviu nada. Trabalhará às 3 mesmas horas do sábado, mas dessa vez não receberá os 10 centavos por hora. Você disse que queria aprender a não trabalhar pelo dinheiro. Sendo assim, não vou pagar nada. Eu podia acreditar no que estava ouvindo. Já conversei sobre isso com o Mike. Ele está trabalhando, tirando a poeira e arrumando as latas para mim. Melhor você se apressar e correr para lá. Não é justo, gritei. O senhor tem que pagar alguma coisa. Você disse que queria aprender. Se não aprender isso agora, será como aquelas 2 mulheres e o homem que estava sentado na minha sala esperando para falar comigo. Trabalham pelo dinheiro e esperam que eu não os mande embora. Ou como seu pai, ganhando rios de dinheiro apenas para ficar endividado até o pescoço e esperando que mais dinheiro resolva o problema. Se é isso que deseja, então volte para aqueles 10 centavos a hora. Ou você pode ainda fazer aquilo que muitas pessoas acabam fazendo, reclamar que o salário não é suficiente, demitir-se e procurar um novo emprego. O que eu faço? Perguntei. O pai rico deu um tapinha na minha cabeça. Use isso. Use a cabeça, né, para pensar. Falou, sem usar bem, se usar bem, logo estará me agradecendo por ter lhe dado a oportunidade de se tornar um homem rico. Fiquei parado sem acreditar que estava embarcando naquela canoa. Queria conseguir um aumento e acabei sendo convencido a trabalhar de graça. Meu pai rico voltou a dar um tapinha na minha cabeça e disse, use isso agora, fora daqui de volta ao trabalho. Vou ler de novo essa frase. Meu pai rico voltou a dar um tapinho na minha cabeça e disse, use isso. Agora fora daqui e volta ao trabalho. Então, nossa, muito bom, né? Essa primeira parte. Agora, eu vou deixar para a próxima leitura, essa parte aqui, ó. Lição número 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Então, a gente está na página 37 e hoje a gente leu da página 25 à página 37. E até vou colocar aqui que a gente vai começar na próxima leitura, que vai ser o videobook 4. Então, o que vocês acharam? Eu agradeço a presença. O que o Alan falou? Criar e educar filhos é muito trabalhoso, exige muita dedicação, mas eu amo. Ai, que bom, Alan. Então, gente, foi interessante, né? Porque a mente do Robert começou a mudar ali. E é impressionante essa coisa de ficar esperando na fila, de ficar se submetendo a situações. As pessoas pobres e as pessoas de classe média precisam fazer, né? Agora os ricos a Suzane disse, foi ótima leitura. Que bom, Suzane, e tu vê, ontem, eu acho assim, ó, que o resumo dessas páginas de hoje foi isso, né? O que tu acha? Porque salientou bem a mentalidade das pessoas que trabalham por dinheiro, né? E tipo assim, não salientou aquela coisa de eu vou aprender a longo prazo, eu vou aprender lá na frente. Não, eu quero dinheiro e é isso e deu. E saio dali e vou gastar o dinheiro, né? Então, eu acho que é isso, assim, que ficou marcado. Qual foi a virada de chave que deu para vocês aí, para ti, Suzane, que acompanhou assim do início de hoje essa leitura, né? É impressionante como a gente precisa conversar com os filhos sobre isso e sobre essas coisas, assim. E a gente acaba não conversando muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Então, o pai rico deu um ensinamento sem dizer uma palavra. Ficou 4 semanas, né? Deixando os meninos trabalhar e tipo assim, não ficou ensinando o tempo inteiro. Então, naquelas 4 semanas, eles viveram aquilo de tirar o pó das latas, né? De viver aquela sensação de receber o dinheiro, enfim. E aí, porém, ele era muito pequeno para entender essa lição. Imagina 9 anos, né? É um menino fora do comum, com certeza.
Mas a gente pode explorar os nossos filhos para que eles tenham essa mentalidade também, né? Eu acho que tudo começa dentro de casa, sabe? E é isso. Obrigada pela participação. Eu não sei se eu vou fazer amanhã a leitura ou não, porque domingo é diferente, mas eu acho que até pode ser. Aí eu vou falar no Stories, tá? Eu não sei se tu poderia participar, Suzane, amanhã, se tu acha interessante. Ó, Suzane falando. Quando ele entendeu, gerou a mudança de mentalidade que com certeza foi muito marcante. E olha que legal que o Robert não entendia a mensagem e ficou ali, mas eu não entendi. Olha como isso é importante, que eu ensinava muito para os meus filhos. Quando alguém está te explicando alguma coisa, por exemplo, professor ou professora na sala de aula, e tu não entende a matéria, tem que perguntar com gentileza, com educação. E para perguntar, para o professor repetir ou para a pessoa repetir de novo o que explicou antes e a gente não entendeu, a gente precisa ter estado prestando atenção. Porque, por exemplo, para pedir para um professor repetir a explicação e a gente não estava prestando atenção, estava conversando, estava distraído, é uma falta de respeito, né? Então eu sempre falei isso, vocês não podem sair da sala de aula, sair de alguma situação sem entender. Isso foi uma coisa assim que eu aprendi ao longo do tempo na minha vida. Porque dá uma certa vergonha, não sei o que é que dá na gente, de não dizer assim, eu não entendi, poderia repetir o raciocínio, sabe? Então é uma questão da gente se colocar aberto e vulnerável, dizer, eu não entendi isso, pode me explicar de novo? Porque a pessoa que está falando alguma coisa para alguém, que quer ser entendida, ela tem uma vontade natural e genuína de repetir, de achar analogia, de achar metáforas para explicar de outra maneira, né? Então isso também é uma coisa importante na vida, né? Que a gente deve aprender a perguntar de novo até entender. E se não entendeu, ok, volta para casa e tenta entender, né? Mas então tá, é isso. Obrigada por ter assistido até agora e até o vídeo 4. Tchau, tchau.